Então, deixa eu só fazer aqui. Primeiramente, eu quero, nesse momento que eu inicio a gravação, eu quero agradecer a participação de todos e o interesse na nossa ação de formação. E eu vou fazer agora uma breve apresentação que vai valer para as pessoas que não estão assistindo agora, sobre quais são essas orientações básicas que a gente vai dar para o desenvolvimento do curso, vai ser o ambiente virtual de aprendizagem que a gente vai utilizar e outros pontos que a gente considera relevante e falar um pouquinho sobre a nossa atividade principal, que vai ser o desenvolvimento de recursos computacionais para o ensino da matemática, tá? Desde já agradeço muito a colaboração de todos e espero que essa jornada seja interessante de aprendizados, tanto para nós que vamos fazer a coordenação do curso e para vocês, tá bom? Então agora eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou sair um pouquinho da tela. Vocês vão olhar uma área de trabalho toda bagunçada, que é a minha, e eu vou compartilhar essa tela, tá bom? Só um pouquinho, por favor, aqui. Então, deixa eu ver, vocês já estão vendo, por favor, acho que ainda não compartilhei, né? Ainda não saiu a tela compartilhada, né? Acho que está demorando um pouquinho, mas já vai aparecer, tá bom? Já está compartilhando, professor. Obrigado, Karen. Então eu vou começar aqui. Eu vou ficar um pouquinho, talvez um pouquinho perdido no começo, que eu vou ter que autorizar ainda as pessoas a entrarem, tá bom? Mas desde já eu agradeço a todos que estão participando dessa ação de formação e eu vou dar, como eu falei, algumas autorizações, algumas informações preliminares para o desenvolvimento do curso e começar efetivamente, né, falando um pouquinho sobre o ensino, sobre algumas propostas para o ensino de matemática utilizando calculadoras, né? Então, então, eu vou começar com a primeira parte, que vai ser uma apresentação geral dos membros que vão coordenar esse curso e orientações gerais. Então, eu começo apresentando os discentes. A gente tem dois que estão agora no momento, que é a Karen e o Matheus. Eles estão aqui me ajudando nesse momento. O Lucas, ele tem aula agora à noite, vocês vão conhecer ele nos momentos em que estarei, quando estiver no desenvolvimento do curso, nos momentos das aulas. E o Matheus também, o Matheus Rodrigues. E os Mateus estão cada um em uma sala, então não vamos ter confusão com os dois Mateus, porque os dois são Mateus com TH. Então, e desde já eu agradeço tanto os meninos que se dispuseram para participar, tanto quanto a Pró-Reitoria de Extensão, né, do IFE São Paulo, que disponibilizou bolsas, porque eu acho que é um momento muito importante ainda para os alunos da graduação desenvolverem pesquisa e ser remunerados por isso, porque afinal, esse trabalho de pesquisa e todo o desenvolvimento deve ser remunerado, né? Apesar de não ser muito bem remunerado ainda aqui no Brasil, mas vamos lutar para que isso melhore. E os coordenadores do curso são dois outros professores do IME que atuam na licenciatura, né, no departamento de matemática, que é o professor Emiliano Augusto Chagas e o professor Luciano Magrini, e eu, o apresentador, o professor Márcio Almeida. Tá. Então, como eu falei, ela faz parte de uma ação de extensão que é composta por oficinas que serão desenvolvidas tanto presencialmente quanto de maneira remota. Aqui, só para ficar registrado, aqui são os tópicos que a gente vai falar. Então, a gente vai começar com a utilização de calculadoras, planilhas eletrônicas, ambientes gráficos, geometria dinâmica e sistema de computação algébrico. Tá? Aqui, só para ficar registrado, temos as oficinas e encontros da modalidade remota, né? Aqui são as datas que elas vão ser desenvolvidas e agora a gente vai explicar. Elas sempre vão ter esse momento que a gente está fazendo hoje, que é um encontro síncrono, que vai ser mais ou menos com orientações gerais e em alguns momentos com comandos que a gente vai conhecer do GeoGebra e algumas outras atividades que a gente vai fazer nesse momento. E depois ficam as atividades em dois ambientes que a gente vai detalhar.
que eu já mandei por e-mail para vocês e eu já vi que algumas pessoas entraram. E caso algumas não tenham conseguido entrar, a gente pode tentar resolver esses problemas no final do nossa reunião, tá bom? Então, tem a modalidade remota, esses são os tópicos que a gente vai desenvolver, e aqui a modalidade presencial. Claro que essa para os participantes de São Paulo, né? Quem estiver em São Paulo e ainda não se matriculou e tiver interesse, a gente tem as oficinas desenvolvidas também de maneira presencial nas quartas-feiras, na parte da tarde, a partir das 14 horas. Então, caso alguém tenha interesse, a gente pode apresentar também mais detalhes, tá bom? Aqui um pouquinho. E um pouquinho dos participantes, né? Dão alguns números das inscrições que a gente teve até o momento, um pouquinho antes de eu completar, né? De eu começar essa live. Então a gente estava com 54 pessoas, né? 54 inscritos de seis unidades da federação. Então, temos pessoas de São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, a qual todos agradeço muito, pois é muito legal ter esse compartilhamento e acredito, tanto para a gente vai aprender muito vendo as experiências de outras regiões do país, né? Quase todas, né? A gente faltou alguém do Centro-Oeste. Isso, faltou do Centro-Oeste. É que é difícil pensar assim agora de cabeça, tá? Espero não ter feito nenhum erro. E também das instituições. Então, temos participantes do Instituto Federal, tanto de mestrado quanto de pós-graduação. Temos do IME-USP, temos do Instituto Federal do Espírito Santo, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Parece que eu olhei agora no chat, eu esqueci alguém do Instituto Federal do Paraná, né, que também está participando e eu não coloquei, eu peço desculpas. E outras instituições que eu não vou citar o nome, mas só para a gente ver a abrangência. E 12 pessoas que. Pará. Sim, obrigado, viu, Gilvan? Obrigado pela correção, do IFE, do Instituto Federal do Pará. Agora, e 12 pessoas que não indicou a instituição, porque são provavelmente professores que já estão atuando. E a gente entende, né, como extensão, é para essas pessoas que a gente também quer, quer desenvolver esse trabalho. E muito legal, e a gente agradece muito a participação de vocês, que são professores que estão na ativa e estão procurando essa formação, que a gente sabe quão difícil é e quanta falta de tempo que a gente tem na nossa formação para ter um espaço e tempo para fazer essa formação. A gente agradece muito e espera que sejam momentos proveitosos para todos. Agora, continuando aqui. Então, a gente vai falar brevemente dos ambientes virtuais utilizados. A gente já enviou por e-mail uma, uma mensagem com essas instruções. Algumas pessoas conseguiram, e caso quem não conseguir, pode tirar alguma dúvida, seja agora no momento, que tem tanto a Karen quanto o Matheus podem me ajudar se vir alguma dúvida no chat, ou a gente pode também resolver no final do nosso encontro, tá? Então, a gente vai utilizar dois. E a escolha dos dois, só justificando, é porque o Google Classroom foi um que, pelo menos aqui em São Paulo, não sei nas outras regiões, vocês podem deixar no chat, foi muito utilizado no momento durante o ensino remoto emergencial que a gente teve durante a pandemia, né? E o GeoGebra, apesar dele ser um software, ele mudou seu status, né? Agora ele tem também um ambiente virtual que é eu já vou apresentar, que é chamado de GeoGebra Classroom, tá bom? Então a gente vai usar o Google Classroom e o GeoGebra, tanto na sua versão que é um site, quanto o GeoGebra Classroom, tá bom? Então, só falando sobre o Google Classroom, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas que procura simplificar a criação, a distribuição e a avaliação dos trabalhos. Justamente por isso, né, e por ser vamos dizer, de maneira assim, alguns professores tiveram acesso durante o ensino remoto emergencial e só um ponto que eu esqueci de falar, né, era agradecer que provavelmente muitos de vocês, o professor Agnaldo Quincalha, com quem eu fiz um curso de extensão durante a pandemia, deve ter indicado para vocês e muitas pessoas também souberam desse curso por meio dele. Desde já eu agradeço muito a participação dele nessa ajuda da divulgação.
tá? Então, e nesse curso a gente usou e daí desse curso de extensão que eu fiz, eu tive essa experiência e a gente perguntou que muitas pessoas utilizaram o GeoGebra, o Google Sala de Aula. Sim, a Carolina está falando que foi o Agnaldo que divulgou e eu desde já agradeço que muitas pessoas puderam e confiaram nessa divulgação dele, né? E eu agradeço muito. Ó, aqui vai ser a carinha, eu não sei para quem conseguiu entrar, mas essa é a cara do Google Sala de Aula. Então, o Google Sala de Aulas, né, ele é um repositório de materiais e para atividades também. Ele funciona mais ou menos como, vamos dizer assim, o Facebook. A gente consegue fazer postagens e vocês conseguem comentar nelas. Então, vai ser essa dinâmica que a gente vai usar. A gente vai fazer algumas postagens, vão ter algumas atividades que a gente vai postar nesse ambiente. E aí, o que eu peço que vai ser importante vai vir nessa parte, ó. E a gente criou duas turmas e eu já enviei o convite para vocês na parte da tarde. Quem ficou com alguma dúvida, esses são o assunto que eu mandei. Turma 1, ação de extensão, possibilidade de integração de recursos computacionais para o ensino da matemática. E turma 2, tá? Só que deu um problema que eu percebi hoje. Como acontece, né? Como sempre a gente usa tecnologia, a gente sempre tem que estar preparado para percalços. E um deles foi o seguinte, é que o Google Classroom, ele, a maneira que estava configurada no IF só estava aceitando alunos da instituição, ou seja, pessoas que tinham um e-mail, como é o meu caso que está aqui no slide, almeida.marcia.ifsp.edu.br ou a versão que os alunos têm, que é aluno.ifsp.edu.br. E aí outras pessoas não estavam conseguindo entrar. Outras pessoas, eu digo, era eu mesmo que tinha um outro e-mail meu pessoal, eu tentei entrar na minha turma para ver como que estava acontecendo. E eu percebi que tinha essa trava. Então, por isso eu vou pedir para todos, eu vi pelas inscrições que a maioria está usando o e-mail pessoal. Quem tiver algum e-mail que tem o nome da instituição no final, ele provavelmente não vai deixar entrar. Então, se você puder, por favor, entrar com seu e-mail pessoal, algum que você tenha do Google, seja gmail.com, ele vai permitir a entrada nessa sala que eu enviei para vocês, tá bom? Então, por favor, só evitem de usar esses e-mails institucionais que ele pode bloquear tanto para você entrar quanto para ele não permite que você entre. Então isso aconteceu e aí a gente teve que fazer essa mudança de última hora, tá? Agora um pouquinho sobre o GeoGebra, né? O GeoGebra de antes era um software, eu não sei quem mexeu lá para os idos de 2013, 14, que foi mais ou menos quando começou. Eu já mexia nessa época no GeoGebra, então ele era só um software, né? Você tinha que instalar no seu computador e para usar. Agora ele e muitos outros softwares eles mudaram. Ele virou um aplicativo computacional e mesmo como uma rede, né, como um site. Você consegue agora rodar o GeoGebra direto do site pessoal deles, do site oficial e de outros. Então ele mudou esse status, né, o que o pesquisador Marcelo Bob indica junto com o Gadanides e o Scuglia, três pesquisadores que indicam que seria o que a gente chama de quarta fase das tecnologias digitais, onde o software nem mais precisa ser instalado. Com uma internet boa, uma realidade que a gente sabe que não é ainda da maioria das escolas do nosso país, ter uma internet no mínimo aceitável para fazer uma atividade com os nossos alunos, mas tendo internet a gente consegue acessar o GeoGebra sem instalar esse software mais, né? E o GeoGebra Classroom, que é a atividade, a plataforma específica que a gente vai usar, a gente consegue fazer coisas parecidas com o ambiente virtual, como atribuir uma tarefa, visualizar o progresso atualizado. O ao vivo é um pouquinho entre aspas, ele demora um pouquinho, mas o atualiza. Dos alunos trabalhando em uma tarefa, a gente vai conseguir ver que, se vocês tiveram alguma dificuldade, onde vocês pararam, o quanto de atividade vocês fizeram, e até reforçando que as horas vão ser contadas também de acordo com essa porcentagem de atividade que vocês fizerem. Se vocês fizerem 100%,
terão a carga horária total que a gente está prevendo de 7 horas, que seria esse encontro presencial, mais o desenvolvimento das atividades, tá bom? Então a gente consegue ver e a gente vai aferir essa participação de vocês também por essa participação nessa plataforma, que até o momento eu vi que algumas pessoas entraram e ela está bloqueada. Eu deixei pausada para vocês ainda não começarem as atividades, tá? Então a gente consegue ver quem iniciou e quem não iniciou a tarefa. A gente consegue ocultar o nome, que é assim, para que eu possa mostrar para vocês, por exemplo, em sala de aula, para que eu possa mostrar, olha, esse aluno fez a atividade. Então até é possível ocultar os nomes para que a gente consiga exibir uma resposta sem expor o nome da pessoa que deu essa resposta. E além disso, a gente pode facilitar discussões ricas e interativas entre todos os alunos e grupos de alunos e alunos individuais, porque a gente consegue saber, tanto, por exemplo, se fosse em sala de aula, como a gente usa nas oficinas presenciais, né? A gente usa essa maneira, eu vejo o que os alunos fazem, a gente discute alguma dúvida que pode aparecer, ou eu sei o que cada um aluno está fazendo individualmente. Então, esse seria uma vantagem. E também a gente pode disponibilizar materiais para quem quiser conhecer mais sobre essa plataforma, visto que ela não é o objetivo do nosso curso, mas quem sabe pode ser num próximo. Só que uma coisa importante que a gente vai reforçar para vocês é que antes de acessar o GeoGebra Classroom, é importante você criar uma senha e um usuário na plataforma do GeoGebra, que ela está nesse endereço que está aqui embaixo, tá bom? Então, quem não conseguiu, teve algum problema, tente fazer o acesso da plataforma do GeoGebra e criar um usuário. Você pode criar um usuário novo, que é, deixa eu ver se eu coloquei aqui embaixo. Um usuário novo, que é, você clica, você entra no site geogebra.org, no canto superior direito vai ter essa opção, entrar no sistema. E ao você entrar no sistema, existe essa janela em que você pode fazer o login com uma rede social que você já tenha, seja o Google que você está usando, e esse Google que você pode usar, como a gente testou em sala, pode ser o seu Google institucional. Nesse caso, não tem problema. Você pode acessar pelo Google, Facebook ou outras redes sociais que ele disponibiliza, ou aqui embaixo tem ó, novo no GeoGebra, criar uma conta. Você pode criar também uma conta, caso queira mais uma senha para você lembrar. Por isso que é bom usar uma das redes sociais, né, para você fazer o registro na plataforma. E por que isso é importante? Aqui eu estou mostrando o perfil que você tem, que como a gente viu, o GeoGebra ele acabou mudando de ser apenas um software para ser em alguns momentos uma rede social, que é esse caso. Então você tem o seu perfil, você consegue arquivar seus materiais, você consegue curtir materiais de outros professores. E nesse momento a gente consegue mostrar para vocês que quando eu faço uma atividade no GeoGebra Classroom, ela fica salvo com esse nome, tarefa, e ela vai estar vocês clicando nesse botão, meu perfil. Então, ao clicar em meu perfil, você vai ter suas atividades. Se você é novo no GeoGebra, você não vai ter nenhuma atividade. Mas se você entrar no GeoGebra Classroom, fazer o login e acessar por onde a gente indicou, que é pela senha que está no e-mail, que a gente não vai divulgar aqui no vídeo, porque senão a gente vai perder o controle de quem está escrito ou não, tá bom? Então, por isso que as senhas foram as senhas tanto do Google Classroom quanto para o acesso do Google Classroom e do GeoGebra Classroom foram enviadas pelo e-mail. Então, por e-mail, para que agora no vídeo, quem for ver, não entrar também e a gente perder o controle, tá bom? E aí a gente não vai ter quem está realmente inscrito ou não, para a gente não perder o controle de quantas pessoas entram, porque se tiver muitas pessoas, a gente não vai conseguir dar a atenção devida que a gente entende para todos. Então, por isso que a gente acabou limitando o número de vagas. Mas ainda tem vagas, a gente limitou a 80 e como eu mostrei para vocês, a gente tem 54. Então, se alguém tiver interesse e tiver disponibilidade para fazer a maneira remota, fique à vontade. Então, aqui, continuando. Então, por isso é importante, sempre que vocês fizerem as atividades, verifique se está logado.
ele vai te perguntar se você quer entrar como convidado ou vai ter um botão entrar. Sempre entre, porque aí tudo que você ficar registrado vai ficar salvo. Aí você pode fechar a atividade, voltar em outro momento e não vai perder o seu progresso. Porque se você entrar como convidado, a próxima vez que você vai entrar, ela não fica salva no seu perfil. Então, qualquer dúvida, eu orientei sempre os, os alunos que vão me ajudar com esse fato, sempre lembrar isso para vocês, porque é muito importante esse ponto. E eu já fiz outras formações que os alunos não salvavam e ficavam toda hora com esse problema de salvar um curso, de fazer uma atividade e perder o progresso, tá bom? Então a gente sempre vai bater nessa tecla pela essa importância, tá bom? Então agora a gente vai começar de fato. Assim, o chat eu estou olhando aqui, não teve a princípio nenhuma dúvida, né? Muito a princípio sobre nada, assim sobre essa parte, mas de qualquer forma ela vai ficar gravada para que vocês possam ver posteriormente e também eu posso ficar no final desse encontro para tirar alguma dúvida que alguém tenha, tá bom? Então a gente vai começar brevemente essas discussões. Esse primeiro momento a gente não vai falar nada sobre o GeoGebra. A gente vai usar a plataforma do GeoGebra, mas como é calculadora, a gente não vai usar uma calculadora específica do GeoGebra ainda. Aí nos outros momentos, quando a gente for abordar outras ferramentas específicas do GeoGebra, aí nesse momento a gente vai expor, mostrar algumas ferramentas, algumas atividades do GeoGebra, tá bom? Então, por isso que nesse momento a gente vai fazer agora reflexões sobre o uso da calculadora, porque é algo bem interessante. Eu lembrei, fiz hoje essa reflexão da minha própria prática, tá? Eu acho que só para completar, antes de eu começar, o Matheus respondeu, obrigado. Antes de começar essa parte sobre a integração de recursos computacionais em sala de aula, eu pensei sobre a minha prática. Lembrando, eu nunca fiz uma atividade com os meus alunos que eles usavam a calculadora, não só como a perspectiva que a gente vai ver como um verificador da resposta ou não. Então, eu acho que é uma coisa que eu pensando, eu nunca tinha utilizado. Eu utilizei no semestre passado, quando eu fiz uma oficina dessa similar com os alunos da licenciatura lá no IF. Mas pensando, eu nunca tinha feito. Então é algo, será que a gente já usou a calculadora com essa perspectiva de ser não só um validador de respostas e sim uma, uma- um, um recurso para o ensino da matemática? Eu acho que é uma coisa que eu pensei e, e eu acho que vocês também podem pensar também sobre como usar esse recurso, né? E aqui no curso a gente vai discutir algumas possibilidades, né? Então, sempre a entrada das tecnologias digitais na sala de aula de matemática tem sido acompanhada de um intenso debate sobre seus efeitos de aprendizagem, né? Atualmente a gente está tendo esse mesmo embate. E lá que foi no caso do ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial. A gente não está vendo o debate se isso deve ou não ser utilizado em sala de aula? Lá para os idos dos anos 80, isso também aconteceu com a calculadora. Esse mesmo embate, será que a calculadora deve ou não ser usada no ensino da matemática? Será que o GeoGebra, chegou esse questionamento sobre o GeoGebra, ele deve ou não ser utilizado? Agora temos o ChatGPT, será que ele deve ou não ser utilizado no ensino da matemática? Então, só que inicialmente o debate, tanto para a calculadora, estamos agora no ChatGPT, a gente está em tentativas de responder essa questão sobre será que é benéfico usar a calculadora ou será que é maléfico? Assim, com aspas muito grandes, né? Porque a gente sabe que em pesquisas qualitativas a gente é difícil fazer essa qualificação de se uma coisa é benéfica ou maléfica, né? É até um pensamento meio cartesiano, mas talvez pensar nas possibilidades para o seu uso, né? E atualmente, o foco do debate, que é isso que eu acho que esse curso espero também desenvolver com vocês, é isso. Deslocou-se para a questão de como utilizar essas tecnologias e de que forma elas podem ser utilizadas para que seus efeitos sejam benéficos. Aí com aspas também que eu esqueci de colocar, para a aprendizagem, ou que ela tragam possibilidades para, de alguma maneira, melhorar a aprendizagem dos alunos, né? Então, David Tall foi um pesquisador que participou lá pela década de 80 dessa mesma discussão, só com relação ao uso da calculadora.
Ele indicou que as calculadoras e os computadores em matemática nem sempre têm sido tão bem-sucedidos quanto poderia ser. Seria mesmo, no caso, ele falando sobre a utilização da calculadora. Mesmo a calculadora não era utilizada, mas que a calculadora pode ser muito benéfica se for usada para encorajar a reflexão sobre ideias matemáticas. Então, esse é o ponto. Reflexões sobre ideias matemáticas. E fazendo uma pausa e respondendo a Sandra, Sandra e outros participantes, os slides vão ficar disponíveis, sim. A princípio, eles vão ficar na sala e se eu conseguir deixar o link, eu posso deixar até na descrição do link do YouTube. Mas isso eu não tenho certeza se é possível. Eu imagino que seja, mas para não falar, vou deixar disponível a princípio para todos nas salas, então nos ambientes que vocês vão entrarem, essa apresentação vai estar disponível, tá bom? Ela com as referências e, se for possível, a gente vai tentar deixar um link também. Aí eu não sei se o YouTube não vai deixar colocar link na descrição do vídeo, tá bom? Então, só para deixar claro, obrigado pela pergunta. Então, além disso, o que a calculadora vai ajudar é nessa ideia de criar um ambiente de investigação matemática, com potencialidades de propiciar experiência com os conceitos que são, em muitos sentidos, mais concretos do que em qualquer outro meio. Então, isso vai ser o ponto. Vai ser pensar em como a gente pode propiciar experiências para os nossos alunos com a calculadora, com as planilhas eletrônicas que a gente vai ver, e com o GeoGebra, que vai ser depois da oficina 3, 4 e 5, que a gente vai usar prioritariamente o GeoGebra e ferramentas do GeoGebra, tá? Então, só para indicar quem tiver mais interesse, quem fala sobre investigações matemáticas é um pesquisador português conhecido, João Pedro da Ponte, junto com a Elia Brocado e a outra eu esqueci o nome agora, eu peço desculpas, mas nas referências elas vão estar citadas e tem esse livro em que indica 4 momentos que a gente pode fazer esse tipo de exploração. E é justamente a gente não vai seguir assim. A gente não vai usar as 4, vamos dizer, esses 4 momentos em uma atividade. Mas uma atividade pode solicitar uma conjectura. E ela já é rica e a gente pode fazer isso com calculadora. A gente pode formular questões, solicitar conjecturas, o desenvolvimento de conjecturas e depois a justificativa de uma conjectura, se ela é válida ou não. Então, a gente não vai assim, fazer todos esses momentos, mas algumas atividades pode ter um momento de conjectura, pode ter um momento de teste, e esse teste pode ser feito com a calculadora, tá bom? Então, trazendo uma discussão um pouquinho no início deste século, né, do século XXI, sobre os usos da calculadora, mitos e medos sobre o uso da calculadora, que muitos a gente escutou, e eu não sei se isso que impactou na minha prática, de nunca ter pensado em fazer uma atividade utilizando calculadora. Por exemplo, um mito: se as crianças usarem a calculadora, elas não aprenderão os fundamentos. Ou que as calculadoras tornam os estudantes preguiçosos. Aí faltou uma aspas, né? O mito que os estudantes devem aprender o modo real, ou seja, os algoritmos, a teoria matemática, antes de usar a calculadora. E os estudantes se tornarão dependentes demais de calculadoras. E eu acho que essa parte do dependentes, pensando um pouquinho na minha prática, a gente se sente às vezes até obrigado pela instituição que a gente está dando aula. Se você dá aula no ensino médio, como que você vai ter tempo de fazer calculadora dependendo da escola, se o aluno vai fazer um vestibular em que ele não vai poder usar calculadora, né? Também isso é um ponto que eu pensando pode ser quando eu dei aula no médio, porque eu não usei calculadora, né? Dessa, vamos dizer, essa obrigação institucional. Olha, meu aluno vai fazer um vestibular, no caso. E aí, como que ele vai fazer, né? Se lá no vestibular ele não vai ter, talvez isso possa ter feito pensando um pouco na minha prática e cada um vai ter a sua também, né? Então pensem um pouquinho também nisso, como que isso pode acontecer, né? E, e os benefícios agora, né? Que as calculadoras podem ser usadas para desenvolver conceitos da matemática, e é isso que a gente vai ver. Elas podem ser utilizadas para exercitar no sentido de ser mais rápido, fazer várias contas e verificar, será que dá para ver uma conjectura nessas contas? A gente vai ver algumas atividades que desenvolvem isso.
As calculadoras fortalecem a resolução de problemas, porque pensando um problema que você quer que o aluno desenvolva um raciocínio e não, vamos dizer assim, desenvolva, vamos dizer, desenvolva, perca, bem entre aspas, tempo resolvendo uma conta, mas sim pensando no conceito, fazendo as relações necessárias. E por isso também as calculadoras economizam tempo e elas são comumente utilizadas na sociedade, né? E fazendo um paralelo com o que a gente conversou, o próprio ChatGPT e outras ferramentas com inteligência artificial, elas vão ser utilizadas em nossa sociedade. Você, como professor, não vai poder falar não, não use. E sim, de que maneira você vai poder usar essas ferramentas para desenvolver conceitos da matemática? É uma questão que a gente se faz até hoje, né? Aqui, e uma coisa importante que a gente tem que ter ao trabalhar com a calculadora são as limitações do uso da calculadora. Por exemplo, observando o visor dessa calculadora que eu coloquei aqui. Será que a gente podemos falar se esse número é irracional ou não? Então, será? Porque se vocês digitarem agora na calculadora do Windows com essa quantidade de dígitos, raiz de 2, vai aparecer exatamente isso daqui. Mas será que o que eu fiz aqui é isso? É uma interrogação interessante que vem da limitação das calculadoras, né? Que é diferente. A gente sabe que um número irracional, sua representação decimal é infinita e não periódica. Mas se a calculadora só apresenta 15, como que eu vou saber 15 dígitos, que eu imagino que seja esse caso? Como que a gente vai saber que depois ela vai continuar e não vai repetir esse período? Ou que ela vai mudar mais 5 dígitos que não estão aparecendo na minha calculadora e depois começa a repetir? Ou esse outro número aqui, ó, que eu mostro. Esse número, se eu olhar, eu vou pensar que é um número irracional, ou até o seu aluno vai pensar que é um número irracional, né? Porque ele não, até onde eu estou vendo dos dígitos da minha calculadora, ele não está apresentando nenhum período. Ah, então ele é irracional. Só que não, por exemplo, esse número é 1 dividido por 29, que a gente vai ver lá em outras, não com a calculadora, que a gente consegue determinar qual é o período dessa dízima. E a gente vai ver que são bastante dígitos, nesse caso em específico, que não dá para fazer com uma calculadora de 15 dígitos, mas a gente sabe que esse número é, a, é dois racionais, A sobre B, dois inteiros, 1 e 29. Então ele é racional, mas a calculadora não deixa a gente ter essa conclusão, né? Tá, Pedro? Eu acho que um pouquinho falhou, foi um pouquinho da minha internet, mas como eu estou fazendo uma gravação online, o áudio vai ficar bom, tá? Porque eu vi que minha internet estava falhando um pouco. Mas imagino que quando você olhar depois o vídeo, ele vai ficar bom, tá? E o segundo valor, que é aquele número que se você digitar na calculadora do Windows, é raiz de 2, ó. Só que eu consegui encontrar um racional que, com a quantidade de dígitos da calculadora, é igual a raiz de 2. Então, por isso que é importante a gente também saber essa limitação e eu conseguir criar esses contra-exemplos de coisas que parecem, mas não são. E com a calculadora a gente pode fazer esse trabalho, né? E só para mostrar que é uma coisa que a gente vai fazer também em outras atividades, que eu consegui aquele número com o que a gente chama de fração contínua. Então, se eu fizer essa fração contínua e a gente vai ver como fazer isso no GeoGebra, eu consigo uma aproximação de π que copie tantas casas decimais quanto tem a minha calculadora. Então, esses exemplos vão ajudar justamente com isso. A gente entender que a calculadora tem suas limitações como que a gente pode utilizar elas a nosso favor. Por exemplo, aqui no caso, para trabalhar com números irracionais, né? Então, finalizando, né, como que a gente vai ver durante as atividades que a gente selecionou, como que vocês vão perceber a utilização das calculadoras, né? Então, primeiro, é que a calculadora vai ter esse papel de dar agilidade aos cálculos, permitindo que o aluno foque a atenção em comportamento dos resultados, em propriedades operatórias. Então, o foco dele não vai ser a resolução da conta, e sim o que está aparecendo quando eu faço determinadas operações. A gente vai ver um exemplo com a multiplicação
de um número de 2 dígitos por 11. Vai acontecer um determinado padrão. Se a gente fosse fazer as contas à mão, daria mais trabalho, mas o seu objetivo não é fazer a conta, e sim verificar esse padrão. E a gente vai ter outro exemplo da multiplicação do número 2002 por um número de 2 dígitos. Também a gente vai verificar um padrão e a gente vai fazer aquela mesma parte do que o João Pedro da Ponte indicou. A gente vai verificar o padrão, vai fazer conjecturas e depois tentar demonstrar como que aquele padrão funciona. Então, isso é importante, esses momentos para a gente fazer e a gente consegue isso com a calculadora, né? Então, novamente, se você faz um exercício do tipo calcule tal operação, a calculadora ela vai ser usada apenas para mera verificação do resultado. E é uma coisa que a gente vai ver mudando a tecnologia, as nossas perguntas têm que mudar. Então, uma pergunta de faça tal operação. Com a calculadora, ela é importante, mas até isso o aluno tem que saber utilizar a calculadora, dependendo da prioridade das operações, qual operação que você quer que seja feita. Então, além disso, isso é importante de ser considerado. E o seu desenvolvimento em sala de aula deve sempre incluir explorações, ou seja, é uma atividade como vocês vão ver lá no GeoGebra Classroom, que eu já vou deixar pronto para vocês usarem. Assim que terminar a live, ele vai estar pronto para vocês começarem a usar quem tiver tempo agora. E quem não, ele vai ficar disponível até o período final dessa primeira parte, que vai acabar no dia 14, tá? Então, ela sempre exclui explorações e depois justificativas matemáticas para esses resultados. Então, aí abordando dois elementos das investigações matemáticas. Então, quando a gente usa a calculadora, a gente deve possibilitar uma postura crítica dos resultados produzidos por usos errôneos da calculadora. Ou seja, o aluno tem que entender que, dependendo da maneira que ele deve usar a calculadora. Então, por isso que alguns exercícios também vão ter essa ideia para avisar. Determinada operação feita com a calculadora deu esse resultado. Ela está certa? Por que ela não estaria sem efetuar a conta? Isso também é importante ter essa atitude crítica com a utilização da calculadora. Opa, desculpa, é que eu me enrolei porque tinha que deixar alguém entrar. Aqui. Agora, também, outro ponto que a gente vai ter e tem nas atividades é dados numéricos. Dados numéricos realistas, ou seja, com muitas casas decimais ou valores exatos, podem ajudar quando a gente faz essas contas, mas o foco não é na resposta, e sim na interpretação dos resultados. Então, isso vai ser um ponto também que a gente vai ver durante nossas atividades, esse tipo de atividade. E ela possibilita a proposição em que seja solicitado o reconhecimento de padrões e a justificativa deles matematicamente, um ponto importante. Não só a justificação, mas por que ele é válido e para quais valores este valor não é válido. Isso é muito importante e é algo que a gente consegue fazer com atividades que utilizam a calculadora. Então, essa foi a parte geral relacionada às atividades que a gente vai fazer com a calculadora. E agora, para finalizar, a gente vai dar algumas orientações finais, que seriam no seguinte sentido. Então, tentem fazer o acesso às atividades do Google Classroom e do GeoGebra Classroom. Eles são duas plataformas, mas eu entendo que uma vai complementar a outra, porque no GeoGebra a gente consegue controlar as atividades e no Google Classroom a gente consegue disponibilizar materiais para vocês, como esses slides que vão estar disponíveis no Google Classroom para as pessoas que estão inscritas. Além disso, a gente vai conseguir também fazer momentos para vocês trocarem informações. Vai ter alguma atividade para essa semana que vocês vão ter que procurar uma atividade que usa calculadoras, porque alguns materiais didáticos fazem essas atividades. E a gente vai analisar, será que ela utilizou esses princípios que a gente viu hoje? Será que ela usou dessa atividade, está propiciando que o aluno faça uma exploração com a calculadora ou só uma conferência de resultados? Então, isso também vai ser importante e vai estar também disponível nas nossas atividades, tá bom? Então, aqui, deixando algumas referências
que foram citadas diretamente no texto e outras que não foram, mas que embasaram o desenvolvimento das atividades, tá bom? Então, vou deixar isso para vocês também. Algumas estão disponíveis, como essa do professor Carlos Matias, que é do canal Matemática Humanística. Não sei se vocês conhecem, mas ele tem um material muito legal e ele tem um material que está disponível no Dropbox, que é por esse link que depois vocês vão poder ter acesso, tá bom? Então, eu acho que agora, no momento, como sempre, a gente está pensando em fazer esse encontro de no máximo 1 hora e tendo algum tempo para tirar algumas dúvidas, a gente já estou encerrando a apresentação. Eu vou só fechar aqui para de compartilhar. Vocês vão olhar aqui.